Olá, turminha de 4 anos, tudo bem? Então vamos lá, na apostila, página 37. Antes da gente a Fernanda falar sobre essa proposta, né, da página 37, na 36, que foi ontem, a proposta era de vocês criarem uma história, né? Criarem um começo de uma história, né? E depois desenhar o que representa, tá? Então, eu recebi uma foto só de um aluno, mas assim, só pra gente não perder a continuidade. Por que eu tô começando pela atividade de ontem? Porque de hoje é a continuação, tá? Então, na página 37, que é essa aqui, registrar. O que acontece na história que sua turma criou? Vocês não criaram uma história ontem, né? No começo, na verdade, da história. Então, assim, é a continuidade. Então, assim, o que acontece na história que sua turma criou? Então, vamos dar continuidade no começo da sua história, tá? E como a história termina? Não teve o começo ontem? Então, agora tem que ter o fim, né? Toda historinha tem um fim, né? Ou felizes para sempre, ou alguma coisa. Imaginem a sua história, imaginar a sua história. Por exemplo, eu tenho um aluno que escolheu o tema ontem, ele, tá? Pássaro maluco. Era um pássaro maluco que ele não tinha orelhinha e não tinha muita pena. Então, esse é o começo da história dele. Hoje eu vou fazer com ele, que ele fica no período da tarde. E aí ele vai dar continuidade a essa história. Então, assim, o que acontece na história que sua turma, no caso a família, você, a mamãe, o irmão, ajudaram vocês. E como essa história termina? Como ela termina? Então, eu também vou saber como ele vai terminar essa história do pássaro maluco. Essa é a ideia do amiguinho, tá? Registre uma das partes da história. Depois conte aos colegas o que você desenhou. Então, a tia Fernanda vai pedir para ele me contar a continuação dessa história dele, né? O término dessa história. Vou escrever aqui e depois ele vai desenhar sobre o que ele tá me contando, tá? E será que a turma desenhou todas as partes da história? Então aí que a gente vai precisar comparar. Então peço para, se possível, vocês tirarem foto também dessa parte, pra gente comparar, né? Então assim, ele começou uma história, hoje ele vai dar continuidade e terminar essa história e desenhar sobre ela, tá? Então, essa atividade de hoje. Então, para vocês entenderem que toda historinha tem o título, o nome, né? O começo, o meio, né? Que é o que começa a história, né? Que dá continuidade ao começo e o fim, entendeu? Pode ser um fim feliz, pode ser um fim da maneira que tá vindo da imaginação de vocês, tá bom? Então, um grande beijo e boa atividade.